Fala galera, boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda etapa do desafio da jornada Render Ultra. E aqui, caso você esteja boiando, qual que é a nossa missão? Te ensinar como entregar, como fazer, criar renders ultra realistas 100 vezes mais rápido e como é possível faturar grana com isso. Como é possível você ter uma fonte de renda de 5 a 10 mil reais. Você vai aprender tudo nessa live, nessa aula que a gente já está começando, que a gente já está nessa jornada aqui, tá? E isso é mesmo para quem? Isso é se você for um estudante. Então vamos anotar aqui nosso bloco de notas. Se você for um estudante, funciona estudante. Funciona. Se você for arquiteto, funciona. Se você for estagiário, funciona. Se você não souber nada de render, sim, funciona. A gente sabe que em pouquíssimas semanas, em dias, a metodologia certa, coisa que você já está aprendendo aqui na Jornada Render Ultra, você sim tem acesso. Isso é para você que também é do setor de engenharia, setor de marketing e vendas imobiliária, marketing, vendas imobiliária. Para você que é designer de interiores, obviamente, a gente engloba aqui na arquitetura, você que é designer de interiores, você que trabalha com cenografia, com eventos, tá legal? Para você que não é nem formado, você pode estar faturando e ganhando grana com isso, galera. Isso é muito possível. Por quê? Porque aqui a gente tem prova viva, a gente tem resultado para você. Então, se liga em resultados para você ver que realmente é possível renderizar nos softwares mais rápidos do mercado, que muita gente duvida da possibilidade de chegar de ultra-realismo e você ter imagens como essa. E como tempo é dinheiro, você consegue faturar muito mais, gastando menos tempo, simplesmente por ter acesso às técnicas corretas. Os resultados das pessoas se surpreendem aqui. Por pouco tempo, por poucas horas de aprendizado direcionado, chegar em resultados de antes e depois, como esses aqui, tá? E as provas não param por aí. E é com muita satisfação que a gente tem a chance, a oportunidade de estar fazendo essa jornada, esse desafio para você dar sequência também. Tá legal? Então, pessoal, é tudo isso e mais um pouco que você vai aprender na jornada Render Ultra. Mas vamos recapitular um pouquinho daquilo que a gente teve na primeira aula. Na primeira aula a gente começou, na verdade a gente finalizou a modelagem 3D de uma cena do zero. Apontei diversos plugins, técnicas e recursos de modelagens disponíveis para você estar utilizando no SketchUp. Tá legal? Então, se você não pegou essa aula, é muito importante que você volte e assista esse conteúdo, tá? Ele vai ficar salvo até domingo, pelo que a produção me falou, pelo pessoal que está me ajudando aqui, está divulgando, postando. Você vai ter até domingo para assistir tudo. Então, não deixe escapar, mas ainda dá tempo. Hoje é quarta-feira, tá bom? Então, volte, assista depois para você ter entendimento completo de tudo aquilo que a gente está falando, tá legal? Mas hoje a gente vai ter como ponto de partida a primeira aula e eu já deixei disponível para você que está nos grupos, tá legal? O nosso modelo que a gente finalizou na primeira aula. Então, com certeza você já não está no grupo. Se você saiu, acesse o grupo novamente. Vocês têm acesso aqui através do link, tá legal? O link de inscrição para a Jornada Render Ultra, porque vocês já podem ter acesso a tudo aquilo que a gente fez para vocês acompanharem a gente agora, tá legal? Mas depois volta lá e aprende, porque senão você vai estar jogando muito conteúdo fora. Por quê? Porque é muita coisa que eu ensino que você não acha em nenhum lugar. E porque você não acha em outro lugar? É de maldade? As pessoas escondem o ouro?
Não simplesmente porque são coisas que eu mesmo desenvolvi, é um compilado, é um Frankenstein de técnicas de testes. Então você vai encontrar nessa aula, não deixe escapar. Mesmo que você trabalhe já com modelagem, com Sketch há 20 anos, eu tenho certeza que você vai aprender nessa aula, porque é muita coisa. Tá legal? Então, até domingo vai ficar salvo e depois disso sai do ar, já me confirmaram aqui, tá? Então, galera, o que que a gente vai ver hoje, tá legal? A gente vai dar continuidade à cena que a gente trabalhou do zero na aula passada e a gente vai focar em alguns pontos, tá? Quais são os pontos que a gente vai se atentar? Eu já vou deixar aqui esboçado para vocês os principais pontos que a gente deixa escapar quando a gente está modelando, focando em construir, e a gente não está focado no realismo. E quais são esses? Não tem ordem, tá legal? E provavelmente, talvez algum desses vocês não façam em uma cena, em algum trabalho, mas faz em outro e vice-versa. E talvez seja por isso que você fala, pô, por que que o meu render não tá realista? E você não sabe por quê. Então pega esse checklist aqui, já prepara o print também, seu bloquinho de anotações. Então pode ser que você esteja fazendo objetos, vegetação, produção repetidos. E essa repetição sem variação, tá? Você vai ver isso melhor na nossa aula. Segundo ponto que também é muito comum, arestas duras. E não se preocupe, eu só estou adiantando aqui o conteúdo dessa aula, mas na verdade a gente vai colocar a mão na massa nisso tudo. Mapeamento de texturas, escala da textura, posicionamento e direção. Pois é. Outro ponto. Luzes em locais que não existem. Luzes. Pois é. Você deve estar falando por quê? E na real você já deve ter feito isso. Comenta aí quando você vê na aula. Fala, Bruno, isso aí eu nunca fiz na minha vida. Eu acho muito improvável a gente encontrar alguém que nunca tenha feito isso, porque é automático, é natural, tá legal? Outra questão, ausência, falta de frestas. Arestas não, de frestas. Outro ponto comum, falta de humanização. Mais um ponto que a gente vai estar se atentando e corrigindo hoje. A ausência do quê? De imperfeições. Pois é, o render ser realista tem que ser perfeito, tem que ser imperfeito, porque o mundo não é perfeito. Pega essa. Quem não sabe disso, né? Mas na hora de modelar, na hora de renderizar, a gente esquece. Guess what? Então, a ausência de imperfeições. O que que é isso, Bruno? Imperfeições é a ausência de sujeiras, né? A ausência de ralado, de embaçado, de poeira, de fosco, de um tecido amassado, tá legal? Tudo isso. E já relacionado com isso, a ausência de materiais configurados, quando você não configura todos os materiais, tá legal? A gente vai ver tudo isso aqui. Mas uma coisinha para vocês, galera, vocês não podem deixar e abandonar depois dessa aula. Por quê? Porque depois vai ter a aula que realmente vai ser o terceiro pilar da sua vida, da sua carreira. Por quê? Aqui você vai aprender a renderizar, tá legal? Ontem não. Na segunda-feira eu te ensinei modelagem, muita coisa sobre modelagem. Tenho certeza que você já não é mais o mesmo. Hoje a gente vai aprender muita coisa sobre renderização, ajustes, configurações de iluminação, material,
configurações visuais, composição, etc e tal, tá? Mas na terceira aula, eu vou te ensinar técnicas, estratégias, um manual prático para você faturar sem sair de casa. Faturar com render, com um ArcViz, tendo uma fonte de renda, nem que seja extra ou principal, dependendo do quanto você se dedicar nisso, do quanto você pegar o gosto por isso, mas tenho certeza que você vai pegar muito gosto. E a menos que você tenha um propósito, uma missão em outra coisa, você tenha que seguir a arquitetura, eu tenho certeza que você vai ficar muito afim e vai tender a migrar só para esse mercado, porque ele é um mercado mais lucrativo desse ramo de arquitetura. É um mercado que envolve criatividade, que envolve a parte da arte, que é o mais lucrativo. É o que você, com as técnicas certas, vai ser trabalhoso, lógico, porque é um trabalho, porque é difícil, porque a gente tem que ser profissional, a gente tem que buscar sempre o nosso melhor, mas é um trabalho prazeroso e que paga muito bem. O seu valor hora é dezenas de vezes maior do que você ser um contratado ou você trabalhar como um escritório de arquitetura. Eu falo isso por experiência própria. Ah, legal? É um mercado muito mais lucrativo. E na aula 3 eu vou te ensinar como você pode faturar nem sendo formado. Pois é, você que está aí na faculdade, você que está aí penando talvez para pagar a sua mensalidade, está preocupado com como você vai pagar depois. Isso aqui vai ficar para trás. Por quê? Porque você vai poder ter uma fonte de renda que aí é tipo o triplo, né, de um estágio trabalhando de casa, como um freelancer, podendo migrar e avançar, crescer até como um escritório de ArcViz, de visualização para arquitetura. Tá legal? Então, sem mais delongas, eu espero que você nesse meio tempo já tenha aberto o nosso arquivo SketchUp. Eu espero que você já tenha feito algumas análises do que vai se tratar a nossos ajustes da nossa primeira aula. Tá legal? Então, com tudo isso em mente, vamos abrir aqui o nosso SketchUp. Tá? Abrindo o nosso SketchUp, estamos aqui. Me confirmem aí se tá ok. Para mim aqui pela minha janelinha tá funcionando de boa. Vocês estão enxergando a tela. Vamos colocar essa mão na massa. Então, pessoal, eu já vou abrir aqui, enquanto isso, o meu Enscape e vamos recapitular aqui rapidamente as nossas notas. Vocês estão enxergando aqui? Do que a gente vai estar trabalhando. A gente vai se atentar nesses pontos aqui. Inclusive, eu já vou copiar eles aqui e jogar para o meu SketchUp. Enquanto o meu Escape abre, eu já copiei o nosso bloco de notas, dei um Ctrl C ali e eu vou colocar, isso já é uma dica, para você não deixar escapar quando você está trabalhando, quando você está projetando, quando você está trabalhando no ArcViz. Você pode fazer isso. Essa janelinha aqui da documentação do SketchUp, que tem a treninha, tem o medidor, tem o transferidor e tem aqui o texto, tá? Aqui no texto você pode colocar setinhas para apontar alguma coisa, ou simplesmente você clica no vazio, como a gente clica no vazio, eu vou aqui para fora. Clica no vazio, vou dar um Ctrl V aqui, ó, e ele virou um bloquinho de notas. Com o Shift eu dou Enter e aí ele pula a linha, para não ficar essa tripa comprida na horizontal aqui que a gente não consegue perceber. Então, ó,
Aqui está a nossa cola do que a gente vai ver hoje. Meu escape. Vou dar uma diminuidinha aqui. Tá legal? Então, pega a visão. Galera, a primeira coisa que a gente vai ajustar são nossos objetos repetidos. Olha só, estava escrito errado, ninguém me avisou. Repetidos. Mentira que eu não estou conseguindo acompanhar o chat agora, então eu nem sei se alguém me avisou. Onde a gente tem objetos repetidos? Aqui, pessoal. Olha só, isso aqui é triste, tá? Isso aqui é triste. Então, quando a gente bate o olho aqui, ó, a gente vê o mesmo padrãozinho. A gente tem que fugir do padrão. Quando na vida você vai ter as árvores assim, até se você comprasse uma de plástico, dessas bonitas que tem atualmente, não ia ser assim. Então, você pode ir na manha, com a ferramenta de mover aqui por cima, pegar no eixo, ou com a ferramenta de rotacionar, nosso atalho Q. Então, você pega e pode ir girando, te giram para lá, um outro para cá, com a ferramenta do virar, por exemplo, você pode espelhar para um lado, espelhar para o outro. Olha aqui como já ficou diferente, tá? Isso aqui é na raça, né? A gente está indo manualmente um por um. Mas digamos que você tem uma vegetação muito grande. Você pode utilizar, por exemplo, o JHS Power Bar. E aqui tem a nossa ferramenta de randonizar escala e randonizar rotação. Então a gente pode selecionar aqui, aperta o Alt e aí a gente escolhe. Randonizar escala mínima e máxima. Então a gente está randonizando 0.8, ou seja, se o negócio tem 1 metro, se um componente tem 1 metro, ele pode variar entre ter 80 centímetros até 1.2. Então aqui é uma multiplicação. Uma multiplicação por 0.8, ele diminui ou ele aumenta. Criou uma variação de altura. E rotação no ângulo. Ele pode girar de 0 a 360 graus randomicamente. Então, olha, nessa lógica, o que a gente faz? Você pode estar selecionando os três e vindo aqui no rotacionar e escalar randomicamente. E pum, ele já criou uma brincadeira aqui. E você pode fazer quantas vezes quiser, tá? E por aí vai. Então ele já criou um jogo aqui. Tá legal? E lógico, você sempre tem a oportunidade, a liberdade de estar alterando. Então a gente já se livrou desse primeiro ponto. Objetos repetidos e sem variação. Arestas duras, galera. Pega essa técnica aqui. Quase ninguém captou, né? Infelizmente, quase ninguém percebeu essa possibilidade, mas eu acabei fazendo esse Frankenstein. Um jeito de arredondar essas que todo mundo já ouviu falar é ter um plugin que infelizmente é pago há uns 2 anos agora, que é o Round Corner. Nele você seleciona, coloca aqui quanto você quer arredondar e ele realmente manipula a modelagem 3D. Ele vai fazer um chanfrado aqui. Esse objeto não vai ser mais o mesmo. Mas a técnica que eu vou passar para vocês hoje é a seguinte. Entramos no nosso objeto, tá? E a gente pode estar fazendo um plugin gratuito agora, tá ok? Que é a Múltiplos Offsets. Nos múltiplos offsets você pode estar fazendo em todas as faces offsets. Então tudo que eu selecionar ele vai fazer uma moldurinha. Nesse caso, como não é uma marcenaria, como é algo orgânico, a gente tem que fazer na raça. Assim, a gente coloca mais ou menos 3 milímetros para cá. Eu já vou até sincronizar a vista aqui para vocês verem a mudança no render. Fica de olho aí. Essa mesma beirada a gente vai copiar aqui para baixo. Ó. Então, ó, vendo na transparência, também copiei aqui para baixo. E para cá a gente vai descer 3 milímetros.
e para cá a gente vai subir 3. Com a ferramenta do Ctrl ativado no mover, a gente fez uma cópia, tá? Com isso aqui ativado, podemos selecionar tudo e na nossa bandeja padrão no subarestas, a gente vai girar aqui, ó, para passar de 90 graus. Passando de 90 graus, olha o que acontece. Esse risquinho aqui vai sumir. É o risquinho da mudança de direção da quina da mesa. E olha o que acontece no render. Essa sombra que está travada aqui, super reta, quando a gente gira para cá e passa dos 90 graus, fica uma sombra esfumaçada, arredondada, como se o objeto tivesse uma leve curva na beirada. Isso muda a nossa interação com as coisas, porque na vida real nada é 100% de quina, tá legal? Nessa mesma lógica, a gente pode fazer isso para essa mesinha aqui. Nessa mesinha, ela é mais trabalhosa porque ela faz um cone. Como fazer um offset aqui, Bruno? Seguinte, a gente pode fazer uma base aleatória. Vou subir 3 milímetros aqui. 3 mm. Vou criar uma cópia aqui para cima. Vou descer 3 mm. Tá? Para que isso? Ó, agrupei. Vou dar um Ctrl X. Vou colocar aqui dentro. Com editar, colar no local. Agora eu vou selecionar tudo. Com o botão direito do mouse, a gente vem interseccionar faces com a seleção. Então ele criou, já posso deletar isso aqui, ó. Ele criou um risquinho bem onde ele bateu, tá legal? E agora, galera, tranquilo, a gente dá um offset aqui, 3 mm. Eu posso dar um offset aqui também, ó, 3 mm. Legal? Dei nos dois, seleciono tudo, Ctrl A, Add All, é um atalho já do Sketch, passo de 90 graus, ó. Aliás, aqui eu tenho que passar de mais de 90 graus, porque aqui, ó, vamos ver, 150, sumiu. Quando sumiu essa linha, a gente vê também aqui, dá um close, observa aqui o nosso render, então, ele criou esse arredondamento da aresta, tá? Galera, isso aqui ninguém te ensina, tá? Então, de nada, já valeu a pena você estar aqui porque você já economizou de ter um plugin ou de ser refém das quinas irreais o resto da sua vida, tá? Então, ao invés de pagar para sempre ou ficar com problema para sempre, na nossa aula você já aprendeu essa técnica. Então, arestas duras, nunca mais. Aqui, ó, para finalizar, eu acho que é o nosso último ponto que a gente precisa fazer esses ajustes. Como não é nada redondo, a gente pode usar múltiplos offsets, constante, direção interna, inside, 4 milímetros, tá ok? Confirmo. Confirmou? A gente passa aqui de 90 graus. Já está resolvido. Show de bola? Show de bola. Então a gente resolveu arestas duras, tá? Mapeamento das texturas. Pessoal, aqui, por exemplo, nem textura está rolando, né? Então, como que a gente pode fazer? Tá? Diversas formas. Eu vou fazer uma forma prática que você, principalmente que está iniciando, vai ser uma mão na roda para você. Biblioteca de materiais do Enscape. Biblioteca de materiais do Enscape aberta. Você tem, ó, diversos materiais para estar trabalhando. Então, como você pode estar fazendo? A gente pode abrir aqui, editor de materiais do Enscape. A gente aperta o atalho B, balde de tinta, atalho Alt, que é o conta-gotas, a gente clica. Clicamos, a gente selecionou a textura que se trata a nossa poltrona. Então, ó, mexi aqui, confirmei, é a cor da textura. Voltei para a minha cor original, inclusive está um nome aleatório, que vira e mexe e vem quando a gente baixa, então, convenhamos, a cor do material é Mark Shoes 4, é o tênis 4 do Marcos. Então, vamos já renomear para tecido poltrona, porque é um jeito de identificar, tá? Então, tecido poltrona, ele já atualizou aqui. A gente pode vir aqui, ó, botão direito, substituir por material do Enscape.
Perfeito, galera. Isso não é mágico? Se isso não é mágico, eu não sei o que é. A gente simplesmente vem aqui agora, tecidos, tem aveludado, couro acolchoado, couro, tapete. Vamos ver se a gente acha um linho da vida. Se bem que com aveludado, acho que vai ficar bacana. Tecido lona. Aqui embaixo a gente tem esses tecidos aqui, 7, 8, 12. Vou pegar o tecido 8, porque é múltiplo de 4. Olha, ele já mostrou pra mim como vai ficar. Isso não é maravilhoso? Troquei outro. Pô, você já viu na hora, galera. Olha que demais. Então tá. Eu vou pegar o tecido 4 em homenagem ao seu antigo nome, que era Mark Shoes 4. Ok? Então, apliquei aqui. Agora sim eu confirmo. Substituir. A gente clica no substituir. Ele realmente aplica dentro do nosso SketchUp. E olha aqui, galera. É um tecido que tem Normal Map. Normal Map é o nosso mapa que tem informações de relevo. Então, tem uma gama de cores aqui, de um salmão, de um azul, de um roxo, de um verde. E isso vai trazer textura para a nossa cena, tá? Então, eu vou esmaecer aqui, ó. Mesmo se a gente tirar toda a tinta, toda o textura, a gente ainda tem a textura 3D, que é referente à luz interagindo com o nosso relevo aqui, tá? Então, vou voltar aqui por enquanto, 100%, e a gente já começou a ajustar aqui os nossos pontos de textura. Só que aí a gente chega no próximo problema, que é escala, posicionamento e direção. A gente precisa estar arrumando isso. Muita gente substitui e falou, maravilha, é isso, está resolvido. Mas não, galera, dá para melhorar muito isso aqui. E como que a gente melhora isso? Pessoal, muito simples. Primeira coisa que você pode estar fazendo, clicando com o botão direito do mouse, conferindo se a escala está correta. Então, aqui a gente clicou, ajustar a escala da definição correta. Mas não para por aí, a gente tem que conferir dentro. Ó, aqui dentro, ele está falando que você pode ajustar a escala da definição. O que quer dizer? Que esse bloquinho que a gente baixou, ele foi feito em outro tamanho. Talvez no Rhinoceros, no 3ds Max, que vem em escala de 1000. E aí, só para a gente conferir, ó, redefinir escala. Redefinir escala. Ó, o tamanho original que modelaram foi esse. E ele está desse tamanho. O que, que acontece? Quando isso a gente faz, a gente está mexendo também no tamanho da textura. Olha, a textura não vai diminuindo, a gente vai diminuindo, ou ela não vai aumentando. Então a gente precisa calibrar a definição desse componente para a escala que ele está atual, porque ele vai corrigir o tamanho da nossa textura. Então, olha só, ajustar escala. Agora esse é o tamanho original. Agora, se eu distorcer o tamanho da nossa almofada, e eu colocar redefinir escala, ele vai voltar para o tamanho que a gente acabou de fazer. Felizmente ele voltou no lugar errado por conta da posição do eixo. Mas aí só dá um Ctrl Z, eu só estava mostrando para vocês como funciona. Então a gente vem aqui, ó, ajustar a escala da definição, ajustar a escala da definição. Aqui é um grupo, então não teve problema, e aqui é um grupo também. E dentro do grupo é grupo, e tem tudo isso. Tá, então a gente ajustou o básico aqui, a gente vê que as texturas estão mais ou menos ok, mas na verdade eu acho que pode ser um pouquinho menor, mas aí depende da referência, da textura da vida real que você quer, mas eu batendo o olho aqui sinto que ela tinha que ser um pouquinho menor, por isso que eu diminui. E depois disso, o mapeamento. Olha galera, você já viu um tecido assim? Fala sério, fala comigo, você já viu um tecido que tem esse... É o próprio linho, e aí a costureira do nada resolveu fazer uma coxa de retalhos e vários quadradinhos, e aí fica esse caos? Não. Então, uma técnica fácil, muito fácil, pega esse hack aí, que não existe técnica melhor que essa, tá? Então,
quando existir, eu prometo que eu sempre vou deixar vocês atualizados. Para quem é meu aluno, também tem os outros meios de acessar tudo que eu faço. Mas não existe jeito melhor do que isso agora, galera. Então, do que eu estou falando? Plugin do V-Ray. A Chaos Group, talvez ainda por um ranço no coração, ela ainda não disponibilizou para o Enscape. Apesar de ter pego várias coisas do Enscape para o V-Ray, eles ainda não passaram isso do V-Ray para o Enscape. Mas você baixa o seu V-Ray aí e pode estar utilizando V-Ray UV Tools, mapeamento. E a gente simplesmente vem aqui, ó, Triplanar Projection Word. Então, o que a gente vai estar falando com esse comando? Para ele pegar um tecido na vida real e descer e envolver no nosso componente, no nosso bloco, o tamanho real do tecido, sem manipulação de escala. Então, a gente vem, botão direito do mouse e o V-Tools Triplanar Projection Word. Para a gente clicar nisso, ele vai dar uma raciocinada e fiquem observando aqui o que vai acontecer no nosso modelo. A gente vai estar trabalhando em ajustar e deixar de fazer isso uma coxa de retalhos. Então, está feito. Ele levou alguns segundos e não tem um método mais eficiente que esse. Por isso que eu já estou passando esse direto, sem segredos, sem politicamente correto. Tá legal? Esse é o jeito mais rápido. Tem jeito de fazer isso? Tem. Você vai ter que entrar em face por face, criar uma textura específica, selecionar uma micro faceta, salvar ela, pintar de um lado, depois fazer o mesmo processo nas faces laterais, abrir um por um, até chegar num resultado pior ou parecido com esse aqui. Então, vai na minha, isso aqui vai ser sucesso. Tá legal? Aqui, galera, a gente tem um mapeamento que tá ok, tá legal? Mais ou menos ok. Olha só aqui, a gente vê uma quebra de padrão na mudança de direção, mas nada grave. Mas o que a gente pode melhorar nesse nosso sofá, que na verdade está bem durinho, está bem travadinho. Você pode simplesmente vir no nosso querido JHS Power Bar e colocar Smooth Hard, tá? Ou amarelinho ou verdinho, você experimenta qual que você prefere. Eu vou colocar o Hard, que a gente consegue ver melhor aqui o nosso sofá que estava incomodando. Eu tenho certeza que vocês estavam incomodados também. Não era possível que eu era o único que estava incomodado com aquele monte de rabisco na nossa cena, tá? Então, a gente ajustou aqui. Eu também venho aqui no V-Ray, triplanar. E ele ajustou. E olha, ele ajustou e olha o bug que deu. Sumiu. Por que sumiu? Olha o tamanho da textura que estava. Tecido Malibu. 0.2 não existe, galera. Tecido é em torno de 0.6. Já fica a dica aí. Geralmente, lógico que depende do tamanho da texturinha que veio. Mas geralmente é por aí. Você pega na vida real, você mede aí uma trama, ela tem 0,5 milímetro. Então aqui ela está com 1 centímetro. Eu posso fazer ela até menor, vou colocar de 0.3. Tá? E a gente já ajustou o mapeamento. A gente vai fazendo isso com tudo, pessoal. Aqui, a gente bate o olho também no nosso tecido. Pela misericórdia, né? 25 metros. Não tem condição. Por que 25 metros? Não sei. Não era para ser. Então eu vou colocar aqui 0.6 e a gente vê que está zoado. Vê que está cheio de problemas. Então a gente começa a entrar na investigação e a gente vai ajustando, porque com certeza tem alguma coisa fora da escala. Então aqui, ó, ajustar a escala da definição. Ajustando. E a gente vai ajustando as coisas.
para ele ficar neck, para ele ficar tranquilo. E agora, galera, do lado de fora a gente vem V-Ray Tools, triplanar. E a gente espera a mágica acontecer aí. Ele já ajustou, então agora é questão de ajustar também os tamanhos, tá? A gente vê que isso aqui era tudo uma pintura. Então, pô, tá péssimo isso aqui. Na real, eu até me esqueci como era isso aqui antes. Dá um Ctrl Z, antes de ajustar o tamanho. Era de tecido, então tá legal. Vou dar um retomar aqui. A gente vai vir no nosso editor de materiais do Inkscape e fazer aquele esquema. Conta-gotas, substituir material por material do Inkscape, que a gente vai vir em madeira. E vamos escolher alguma madeira aqui, bacanuda. Aqui tá piso, aqui, beleza. 16. Aplicado. Madeira 16 aplicada. E aqui o tecido, eu vou aplicar o mesmo tecido em tudo isso aqui. Então, vou selecionar aqui, ajustei a escala da definição, para não ter erro. V-Ray Tools, remover materiais, deixei ele zerinho e agora apliquei o tecido, que por sua vez, eu vou aplicar em tudo. Remover materiais, apliquei. Vai ficar tudo mesmo, não faz sentido ter vários aqui na minha concepção. Substituir por materiais do Inkscape, tiver em tecidos. E vou aplicar algum aqui, vamos ver. Esse aqui tá bacana. Tá? Então, apliquei, substituir. Já vi que aqui estava faltando, então vou remover. V-Ray Tools, remover materiais. E aplicar. Material aplicado, eu vou voltar para a cor que ele estava, que era mais ou menos isso aqui. E a gente já tem agora a nossa poltrona aí, até configurada, porque são os materiais do Inkscape. Olha que bacana. Tá? Outro ajuste que a gente não fez ainda é aqui, pessoal. Vamos fazer aquele arredondamento. Tranquilo. Selecionei essas arestas aqui. Suavizar. E a gente já teve aqui, ó, uma sombrinha no nosso tapete. Já mudou o aspecto. Tá? O mapeamento do nosso tapete. Tá ok. Então vamos voltar para o nosso checklist. Mapeamento de texturas. Não tem mais nada grave para a gente arrumar. A não ser esse folhado de madeira aqui. Logicamente não podia escapar. Porque na real ele tá péssimo. Então vou ensinar para vocês uma outra técnica. Aqui eu vou fazer um cubinho aleatório. Tá legal? Eu tenho. Então, eu sugiro para vocês que vocês ainda não têm acesso a isso, para a galera do Render Pro, tem acesso a materiais que eu já configurei que podem estar sendo colocados aí dentro do SketchUp. Tem alguns materiais aqui, ó, que a gente já pode estar utilizando. Eu vou pegar madeira escura. Vamos pegar esse aqui, madeira. Tá? Madeira. Apliquei a madeira aqui. Você pode estar pegando um material do Inkscape, uma textura, se você já tiver uma pastinha de suas top texturas, algo do gênero. Aquelas texturas Coringa que todo mundo tem que ter já na mão na roda. Olha só. Já tem uma configuraçãozinha aqui. Vou diminuir um pouco para 1,5 o tamanho. Que eu quero ver um pouco mais do padrão da textura.
E aí, pessoal, a gente vai utilizar um outro plugin gratuito que vocês têm que ter. Então, se vocês não têm esses plugins, vai anotando os nomes, baixa. Você pode encontrar eles naquele site que tem. Você também pode ter dentro aqui, que é o Sketchucation, Sketchucation, e também na Extension Warehouse do próprio SketchUp. Tá? É uma ferramenta que a gente encontra aqui, Material Replacer. Com Material Replacer a gente fala, eu quero substituir o folhado de madeira 01, clico nele, pelo madeira, que é o nome da minha textura. Quando a gente faz isso, automaticamente, magicamente, tudo que era desse material se transforma em esse. Galera, é tudo. Então, tem que pensar bem antes de fazer. Se você quer manter algum e você quer trocar em outros, aí não é esse o caso, tá legal? Já posso excluir aqui o meu cubo de apoio. E na nossa mesa, não poderia escapar, tá? Que o mapeamento dela está errado. Essa direção aqui a gente tem que estar girando. Como que a gente gira isso? A gente pode estar fazendo basicamente isso aqui, ó. Geometria oculta ativada. Você pinta uma parte e aí ela vai estar assim. Então a gente pode rotacionar aqui o nosso plugin de rotação de materiais, chamado Texture Positioning, e vou girar 90 graus. Girei 90 graus, e isso é o que a gente estava evitando de fazer no mapeamento de todos os objetos. Mas nesse caso aqui, não tem outra alternativa, então a gente vem textura projetada, e isso aqui virou uma textura projetada. Conta-gotas a gente copia essa textura e aplica para o resto. E que resto é esse? Eu vou selecionar tudo, com o Ctrl e o Shift junto segurado, eu arrasto da direita para a esquerda, eu desselecionei aqui nosso tampo, e o resto todo eu aplico. E quando eu aplico o resto todo, ele seguiu a modulação da textura, que eu copiei ali do nosso texture projetado, e ele ficou certinho. Já mudou a cara absurdamente dessa mesa. E você vai ter noção disso quando a gente fizer o final. Mas eu tenho certeza que você já percebeu. Então a gente ajustou isso, o tamanho da textura tá ok. Agora, galera, luzes em locais que não existem. Eu sei que talvez vai doer no seu coração agora. A gente tem que se livrar dessa luz que a gente pôs, que essa é a nossa mania, né? Colocar luz para iluminar. Ora as bolas. Mas não existe. Não tem nenhum ponto de luz aqui, inclusive a gente não pôs. Você pode estar fazendo, inclusive aí fica para o seu desafio para você dar o seu toque nessa cena. Vai na 3D Warehouse, pega um pendente bem bonito, coloca no meião aqui da sala. Como coloca bem no meio, você alinha, né, encaixa aqui em cima, pode selecionar, por exemplo, o tapete e o seu pendente e vem aqui no JGS Power Bar e clica alinhar no centro do eixo vermelho e no centro do eixo verde, green and red. Clica nos dois, ele vai centralizar bonitão, tá? Então, galera, a gente apagou aqui a nossa luz. Então, olha, a sombra já mudou. Fala, Bruno, mas aí ficou escuro. Calma, pequeno gafanhoto. Calma que a gente vai configurar ainda tudo. A gente só está fazendo alguns ajustes pro render que diz respeito à modelagem. Então, de uma forma, luzes em locais que não existem, não tem um ponto de luz aqui, a gente tira. E da mesma forma, a gente tem que colocar luzes em locais que fazem sentido. Tá? E que locais são esses? Tá? Aqui. Então, pessoal, essa luz aqui a gente aplicou um emissivo, tá? Confia em mim que a luz emissiva, eu espero que um dia isso possa mudar, ela não é boa, ela é boa para iluminar,
Quando você bate o olho nela, você vê ela brilhando. Então, se você tem uma TV, um painel retroiluminado, algo do gênero, vai fundo, coloca a sua luz. Só que se não for o caso, trabalhe com a folhagem. O que é folhagem? Bruno, você apagou a luz. Tudo bem. A folhagem é um método que é como se fosse um papel sulfite. É como se fosse o vidro da sua luminária fosca que talvez você tenha. Se você colocar uma luz, a luz vai sair daí de dentro. Mas não é o vidro que brilha. No seu ring light, na sua luz de casa, o que brilha não é o vidro, não é o policarbonato, é dentro. Então aqui a folhagem é justamente esse policarbonato. Inclusive a gente pode estar colocando aqui, ó, a rugosidade zero, e a gente já vê um brilho nesse policarbonato. Tá vendo essa travinha aqui? Esse contraste, essa sombra? É por causa dessa junta. Se a gente ocultar ela aqui, ó, ela também oculta aqui. Então, é umas bobeirinhas, talvez você ia deixar a aresta. Se você suavizar a aresta ou usar esse aqui, Smooth Hard, do JS Power Bar, que você já viu que você precisa ter esse plugin, a gente já se livrou disso. E aqui dentro, galera, aí sim, a gente vai colocar uma iluminação. Então, ó, objetos do Enscape, esférico. A gente dá um clique uma vez, duas vezes, surgiu uma bolinha invisível, tá? Então, olha, na verdade não é uma bolinha, né? É um polígono com algumas faces. Ele ilumina e ele, além de iluminar, algo que você não tinha reparado, ele projeta sombras. A luz emissiva não é boa de projetar sombras. Então ela ficava aqui por si só, mas ela não criava sombra, por exemplo, aqui atrás da folha na parede, do pé da mesa no chão e por aí vai. Então, é por isso que a gente precisa colocar objetos de luz no Enscape. E aí, para a gente colocar aqui dentro, bonitinho, pega essa manha. Eu faço uma linha aleatória aqui. Por quê? Com essa linha aleatória, você consegue selecionar os dois e agrupar, porque objetos do Enscape são componentes e você não consegue mexer no tamanho. Ó, coloquei o scale aqui, não dá para mexer. Ele está travadão. Mas quando eu junto com alguma coisa aleatória, como uma linha, e agrupo, ele pode mexer de tamanho. Então eu vou diminuir ele. A força não altera, mas fica muito melhor da gente trabalhar e posicionar, porque eu vou posicionar isso onde? Dar um Ctrl X aqui, entrar no grupo, colar no local e pôr aqui dentro. Pus aí dentro, pessoal. Olha a mágica. Tá? Seleciono os dois, centralizo, ó, no eixo azul, no eixo verde, no eixo vermelho, aqui em cima. Agora, se você ver no raio-x, tá bem no meio, tá? E outra dica que legal, etiqueta, não tá em etiqueta nenhuma. Você pode colocar na etiqueta, por exemplo, colocar aqui complementar, que é uma etiqueta que eu tenho, e para quem é Render Pro também tem acesso, ou você pode estar fazendo, uma organização aqui nos seus layers. E eu tenho na iluminação o complementar. E agora eu posso apagar, dependendo da cena, eu posso apagar ou eu posso acender a luz complementar. E eu acendo aqui o meu objeto de luz. E a gente tem uma gama de alcance muito maior. Então, podendo selecionar aqui o nosso objeto de luz, eu vou entrar nele, a gente pode mexer muito mais na intensidade. Ó. A intensidade fica muito mais manuseável, tá? E já vou passar uma dica aqui do Samba do Crioulo Doido, que a gente coloca tempera
Aliás, vou colocar luz, temperatura. Temperatura. Você pode colocar aqui 30, eu gosto mais ou menos, e aqui é o gosto, é a temperatura que você quer da luz. E basta tingir esse bloquinho. Tingindo esse bloquinho, olha só. Fala-se, né, uma mão na roda para quem trabalha com cenografia, luminotécnica. A gente pode estar escolhendo a cor da luz, o tingimento e por aí vai. Vou colocar 30, beleza? Eu vou reexibir a nossa esfera, tá? Então olha aí, a nossa esfera, bela e deslumbrante, iluminando, tá? Então a gente fez esse ajuste de colocar luz onde tem que ter luz, tá? E da mesma forma, galera, LED, a gente pode estar trabalhando com LEDs aqui nesse fundo de prateleira. Tenho certeza que você já tinha pensado nisso, então luz linear, tá? Para fazer LED, a gente vai ter um bastãozinho, um clique, dois cliques. Dois cliques, o nosso LED apareceu com 30 centímetros. Isso é uma limitação do Inkscape, que ele chega em até 3 metros. Nesse caso, a gente pode vir aqui com o lápis, mesmo medir, tem 1,20 m. A gente pode fazer 1,20 m. Tá? 1,20 m. Perfeito. Mas quando é uma parede muito maior, é um lugar gigante, a gente pode criar modulações até menor que isso, e criar várias, uma do lado da outra, e agrupá-las, tá? Eu vou pegar aqui luz, temperatura também, já vou aplicar, que eu quero uma corzinha nela, e vou posicionar onde, Bruno? A do meu atalho da ferramenta alinhar, aqui no fundo da parede, bem no meio desse espaço. Vou fazer uma linha auxiliar aqui, pegar o ponto central, e na parte de baixo. Maravilha. Eu poderia estar colocando um por um, tá? Mas aqui é um componente, então a gente pode pôr dentro desse componente. Já vou colocar aqui no meu layer LED. Maravilha. Vou dar um Ctrl X, entrar no nosso componente e Ctrl Shift V. Já veio para todos os andares. Tá legal? E aí, a gente pode ajustar a intensidade. Vou deixar ela mais suave aqui. Só um charme. Vou copiar isso aqui e vou estar iluminando também aqui o nosso forro. Eu vou fazer como se fosse... Isso aqui é um gesso, certo? Vou trazer uma fresta aqui para frente, 5 centímetros. Vou estar alinhando aqui, ó. Vou colocar para cima. E, pessoal, aqui já é justamente esse caso, né? Aqui é o caso daquilo que é mais que 3 metros. E aí, como a gente faz? Então, vem comigo. Botão direito do mouse, tornar único. Porque agora o que eu mexer aqui não vai mexer nesse aqui de baixo, tá? Objeto do Inkscape, comprimento. Vou colocar uma medida aqui de mais ou menos 25. Vou aumentar um pouco a intensidade. 25 centímetros, então é um módulo bem pequeno. E vou copiar e mover várias vezes. Vou colocar aqui 10 vezes. 10 vezes, chego na metade, então é mais, vou colocar 30 vezes. 30 vezes já atravessou, né? Então, selecionar tudo, agrupar. Venho aqui mais ou menos no final. E a gente exclui o que estava passando. Então, galera, ó, a gente já tem
um ponto de luz aqui. Show? Mesma coisa eu vou fazer para esse lado. Ctrl com a ferramenta de rotacionar, 90 de 90 graus. E vou deletar, parar as arestas. Então aqui ó, tá sobrando. E para cá, tá ok, não tá passando lá para fora, não vai atrapalhar nenhuma cena. Feito. E aí a gente já colocou luzes em locais de luzes. Isso inclusive já agregou valor para o projeto, tá? Seguinte, falta de frestas. Aqui a gente não tem nada muito gritante, a gente acabou até resolvendo um pouco aqui, mas a gente sabe que isso aqui é uma marcenaria e ali é a parede. Então, os encaixes não são idênticos, perfeitos. Então, a gente pode e deve, tá? Por exemplo, diminuindo um pouquinho. É um pouquinho quanto? Se tinha 1,20 m, eu vou colocar 1,19 m. Então, 1,194. Tá? Então, é 3 milímetros de cada lado que eu tirei. Coloco o M de metros. Eu já diminui aqui, ó. Então, isso parece bobeira, mas isso cria sombras no render e agrega no nosso realismo. Tá legal? Então, aqui a gente não tinha muitos desses casos, mas falta de frestas. Aqui também na nossa modulação desse painel, a gente pode estar afastando um pouco mais. E a gente vai criar mais volume, mais sombras para a nossa cena. Tá? Aqui também, ó, criar um offset. A gente vai trazendo sombras para o nosso render. Legal? E agora, antes da gente colocar na parte de iluminação e modelagem, falta de humanização. Galera, o que que é isso? Tá? Uma coisa simples, a gente tem que parar e falar, meu, se eu fosse morar aqui, o que que tá faltando? Ou tipo, se eu fosse morar aqui, o que que eu ia fazer nessa sala? Eu ia vir aqui e mexer no meu tablet, eu ia vir aqui e tomar um café e apoiar um café nessa mesa, eu ia vir aqui de pantufa, eu ia deitar nesse sofá e a minha pantufa ia ficar apoiada aqui. Então, essa humanização vai fazer com que seu render fique mais realista também. Então, um desafio aí você coloque algo de humanização no seu render. Uma dica, talvez para você se inspirar, você pode ter diversas inspirações, pegar referências, ligar qualquer coisa no Pinterest, você vai ver alguma coisa de humanização ali. Mas vamos aqui na biblioteca do Ativos do Inkscape, que tem muita coisa. A gente pode estar baixando, que já é configurado, etc. E que pode estar inspirando a gente. Inclusive, galera, você pode estar colocando uma pessoa mesmo na sala. E depois está substituindo o rosto, utilizando uma inteligência artificial para deixar o rosto mais realista, tá? Mas olha aqui quanta coisa a gente não tem para trabalhar, para colocar. Então, a gente pode vir aqui, vamos ver em acessórios e buscar, por exemplo, uma taça, um copo, ó, comida. Vamos ver o que tem de bom aqui. Comida, tem até um croissant, um suquinho, uma taça, um azeite, um copinho do Starbucks. Tá? Isso vai inspirando a gente. Acessórios de brinquedo de calque, eletrônicos. Eletrônicos é bacana, faz sentido. Tá? Então, no eletrônicos, vamos ver se a gente acha um. Não quero exagerar muito, tá? Mas vamos colocar um
Pode ser um tablet. Vou colocar um celular, vai. Bem, bem disfarçadinho aqui. Um celular pode estar apoiado no sofá. Vamos ver. Sofá não achei que rolou muito, porque ficou muito distante lá. Mas vou deixar. Alguém esqueceu o celular ali, né? Fazer o quê? Esqueceram, daqui a pouco ele encontra, ele acha, ele vai ver na foto dele que saiu na revista, e aí ele vai lá pegar. O que mais? Vamos ver, eu queria um copo aqui. Vou colocar copo. Vamos ver se a gente acha. Copo. Tá, um copo é legal. Pode ser um copo com alguma bebida, um suquinho ou um. Vamos nesse. Copo de água com estrelas. Foi um copo aqui, ó. Fora de simetria, fora de. Né? De estética, de decoração. Largaram um copo ali. Vamos lá, vou pôr uma pantufa para vocês. Ninguém sabe como é pantufa em inglês pra gente fazer aquela técnica lá? Fala aí. Pantufa. Aí, ó. Show de bola. A pantufinha marota. Essa aqui tá engraçadinha. Essa aqui parece que tá bem modelado também. Não tá pesado. Vamos nessa. Vou colocar uma pantufa aqui, perto dessa luminária, até para ver se... Como vocês viram, o folhagem ele fez uma difusão na luz, que a sombra ficou bem espalhadinha. A gente vê ela batendo aqui na nossa parede. Tá, coloquei uma pantufa ali. A gente trabalhou com a humanização. E agora, galera, vamos fazer aliás, uma coisa básica, tá? Cortina. Vamos pegar uma cortina aqui na 3D Warehouse. Ou melhor, eu tenho uma cortina aqui. Vamos importar uma cortina que a galera do Render Pro tem acesso também. Então a gente tem aqui diversos bloquinhos, etc e tal. E a gente vai pegar aqui uma cortina. Essa aqui eu gosto, tá? Já tá tudo configuradinho aqui, na moral, pra gente. Então, vou pegar essa cortina. Virar 90 graus. Virar aqui 180. Alinhamos na parede. Subir ela aqui. Vou aumentar ela toda. E agora, trabalhando aqui dentro. Trazer uma parte para cá. Escalinha. A gente pode diminuir um pouco. E um voalzinho. Um pouco para um lado. Um pouco para o outro. Legal? Então a gente colocou aqui uma cortina. E a gente tem essa cena. Agora sim vamos para a iluminação. Então, passos da iluminação, pessoal. Talvez a parte que você está mais esperando. Como é legal fazer. Por um instante, deixar tudo branquinho. Para a gente focar na luz, sem interferências dos nossos materiais que estão bem fracos de configuração, que vai ser o nosso segundo passo. Tem 3 passos para a gente seguir o render, tá? Então, primeiro, desativamos ali nossos materiais, desativamos a exposição automática, tá legal?
ativamos o modo Ultra da renderização. E para você ter uma melhor performance de qualidade no seu render, vale a pena você checar isso aqui, ó. No nosso Enscape, a nossa barra de ferramentas do Enscape, espera que ele deu uma travadinha. Na nossa barra de ferramentas do Enscape, a gente tem conta do Enscape, configurações gerais. As configurações gerais renderização, se possível, ative todas. E se não está aparecendo essas opções, porque possivelmente a sua placa de vídeo é abaixo de alguma RTX. Tá? A RTX foi lançada no mercado em 2018. Você já consegue encontrar placas de vídeo acessíveis com isso. Ele dá um up muito legal na parte de sol e ray tracing, rebatendo as luzes para trazer realismo. Tá? Então, ó, galera, a gente ativou o modo Ultra, ficou bem mais escura a cena, mas não se preocupe, porque ele está bem mais real. E isso é o que está acontecendo na realidade nesse momento mesmo. A gente vai trabalhar em cima disso. Tá? Brilho ambiente, a gente vai deixar desativado aqui, zerado, tá legal? E agora que vem o lance. A gente desativou a exposição automática. O brilho do sol, o U e o I, a gente mexe no sol do Enscape. Olha o horário aqui mexendo. Então a gente mexe no relógio. A gente vai do amanhecer até o anoitecer. Tá? Então olha de noite aqui. Vem comigo. De noite a gente já viu que as luzes estão legais, né? Que até que faz um sentido, mais ou menos, essas intensidades, tá? Mas de dia, a gente tem a intensidade do sol do Enscape, a sombra que ele faz. Então, para isso, a gente gosta de deixar aqui num momento bem, ou no amanhecer ou entardecer, e com o Ctrl ativado, a gente vai mexendo na tecla U e ou I para girar o sol até o sol entrar aqui, ó. O sol tá entrando, tá vendo? E a gente vê a intensidade desses contrastes. E aí, galera, geralmente tá muito forte. Geralmente, o original do Enscape que 80 não fica realista porque não condiz a vida real. Então, a gente vai abaixando e lógico que isso depende da referência e do quão nublado ou não está o dia, da posição geográfica. Se o projeto é lá na Noruega, é diferente do sol aqui no Brasil, ou na Amazônia, ou no deserto do Saara, tá legal? Então a gente pode fazer um ajuste nisso. Mas antes de mexer nisso, galera, o que mais vale a pena? Terreno. Aqui no horizonte a gente vai trabalhar com Skybox. Skybox é o HDRI, tá? Então a gente vai carregar um arquivo de Skybox, um arquivo de HDRI. Então para isso a gente tem uma pasta aqui que chama HDRI e a gente procura um céu de acordo com o nosso mood. Porque tudo que está de informação aqui, o azul, o ponto do sol, a grama, ou se é uma cidade, ou se é na neve, e etc e tal, vai interferir no rebatimento de luz e no tingimento da nossa cena. Isso vai criar uma ambientação que vai fazer com que fique muito mais imersivo e, por conta disso, realista. Então a gente vai estar escolhendo aqui um mood que encaixe com o nosso gosto. Eu estou inclinado a usar esses aqui das montanhas, tá? Porque a gente já vai ter um cenário bacana para o nosso fundo sem ter que trabalhar um background. Então a gente aqui tem uma diversidade de
HDRIs, ó, noturno, garagem, à noite, interno, entardecer montanhas, entardecer nublado. Vamos ver se aqui entardecer montanhas. A gente chegou aqui e tá difícil de ver. Então vamos dar um ajustezinho básico aqui por causa do nosso vidro, né? Ele tá atrapalhando aqui a nossa visualização. Então, basicamente, vou deixar ele transparente. Pronto. 5 graus. E agora sim, pessoal. Então a gente batendo o olho aqui, ó, já ativa ponto mais brilhante do Sol. Por quê? Porque aqui no nosso HDRI, a gente está tendo esse Sol que é o do Enscape, e o Sol da cena está ali, ó. Então a gente coloca ponto mais brilhante do Sol, e ele vai posicionar o Sol na posição que corresponde ao ponto mais brilhante do nosso HDRI. A gente pode estar trabalhando com a rotação aqui. Acho que aqui está bem poético, tá? E aí, galera, a gente compara o quê? Esse céu aqui com o céu do Enscape. Olha como o do Enscape, com a exposição automática desativada, é muito mais claro. Se ativasse, ó, ela ia escurecer, e aí, comparando, tá parecido. Mas com a exposição automática desativada, a gente vê que na realidade não tá batendo. E como que a gente conserta isso? A gente tem que aumentar a luz do Skybox, tá? Então, aqui dentro da nossa cena, eu vou aumentando, e vou aumentando quanto? Até condizer com o bom senso e até clarear a cena o quanto eu gostaria também. Então é um mix de emoções, olha aqui. Então em 12.000 já está parecido, está um pouco mais claro, mas aqui dentro está funcionando legal e a cena clareou muito, ó. Então 2.000 que eu quero antes para 11.500, vai. Olha a diferença no mood da nossa cena, tá? Então isso já vale muito, tá? E aí sim a gente pode estar ativando a nossa exposição automática novamente. Com o traje automático é legal, você pode estar deixando, não tem problema, você pode estar fazendo manual, mas ó, a gente já tem uma diversidade de luzes aqui trabalhando na nossa cena. E aquela luz difusa que o povo tanto fala, já vai ficando mais dispensável. Aonde a gente vê que ela ainda é válida, seria legal, a gente teria mais sombras projetadas aqui, e a gente teria a marcação aqui da nossa folhagem, do nosso tecido da cortina sendo retroiluminado, tá? Então, por conta disso, a gente vai estar colocando um objeto de luz aqui na nossa cena, mas só para dar esse toque final. Então não é um retângulo de luz que vai iluminar mesmo a nossa cena. Mesmo, ele vai trazer o detalhe das sombras para a gente, tá? Então, seguinte, configurações, está vendo esse rajado aqui? A gente mata ele aqui no imagem reflexo na lente. A gente mata esse reflexo bugado que enche o saco, tá? E aí, para finalizar, eu vou vir aqui, que eu já tenho um retangulão feito, no meu explorador de arquivos, a gente vem aqui no render sem, blocos, luz difusa retangular, ó. Vou arrastar para minha cena. Arrastei para minha cena. Vou dar um clique duplo aqui para ver a direção, ó,
que está sendo apontada é para cá. Então eu vou girar 90 graus. Vou posicionar aqui na janela. Vou criar mais cópias desses quadradinhos modulares, porque não adianta ter um quadradão, porque ele perde a força e a intensidade. Então, vários quadradinhos, dá um scale maroto. Então, galera, eu posso deixar ele transparente aqui para não atrapalhar alguma coisa, que não altera. No render, dá na mesma, tá? E aí, a intensidade, para vocês verem objetos do Enscape, tá no 1000. Se eu zerar, a minha cena já tá clara, já tá bacana. E quanto mais eu aumento aqui, ó, ele vai trazer detalhes. Ó, então aqui a gente já começa a ver a marcação da luz difusa no na nossa cortina. Tá legal? Ó. A cena, obviamente, também vai clareando. Aqui, trazendo mais contrastes. Então, ó, zerado. Tudo fica mais azulado. E a gente vai aumentando aqui. A gente tem uma sombra que já se projeta um pouco mais, se desloca para a direita. A gente tem mais contraste aqui, ó, na parede encostando no vaso, por aí vai. Então, aqui é na referência, é no bom senso, sim. Mas a gente tem que entender que sem a luz difusa, a cena já está funcionando. Ela é um complemento do nosso projeto. Se a gente aumentar, ó, muito, a nossa cena perde a interação do HDRI. Ela fica clara e a gente perde o tingimento da cena. A gente não pode perder esse tingimento. O tingimento ele tem que continuar ativo em certo grau. Então, aqui nessa faixa já está legal. Já ficou bem show a nossa cena. Tá? Show, show, show. Vou configurar esse vidro, porque ninguém merece. Então, ó, vidro. A gente pode colocar um azulzinho claro aqui. O specular, que é o reflexo, pode estar aumentando. Refração também é legal aumentar. A gente pode dar um tingimentozinho para o nosso vidro. E a rugosidade no zero. Isso é um vidro bem polido aí. Então a gente chegou aqui nessa iluminação para a cena, que está bem bacana. Preserva, respeita a profundidade, traz contrastes e volume para nossa cena. Lógico, está faltando a luz aqui de dentro para a cena ficar clara. Mas você pensar comigo, na vida real, todas as luzes apagadas, com uma luz difusa só de fora, não está um sol entrando? É exatamente isso que você estaria vendo. Está no 311, ó. Se o sol estivesse entrando, olha só como ele vai interagir na cena. E eu te desafio também, brinque com isso. Teste aí a cena, o que fica mais legal para o seu gosto, para o seu portfólio, etc e tal. Aqui eu quero mostrar uma luz mais difusa mesmo, tá? Mas não tem problema. E agora sim a gente volta para o estilo nenhum, que é o estilo com os materiais. E a gente vai configurar tudo que é importante para a nossa cena. E o que é importante para a nossa cena? Tudo. Tá? Então, rapidamente, eu vou fazer o jeito mais prático aqui, porque é o jeito que vai resolver 99% dos seus casos. Tá? Você precisa ter uma boa textura. A textura do albedo, essa aqui que a gente enxerga no SketchUp. A partir dela, seus problemas já estão muito bem encaminhados, resolvidos, tá? Então aqui eu tenho um piso, que a gente baixou um porcelanato.
Vou dar um close nele, a gente ativa o albedo, ó. Usar albedo. O albedo a gente tem preto e branco, tá? O preto é o que fica mais para baixo, o branco é o que fica mais para cima. Então, nesse caso, a gente não precisa inverter, porque o rejunte a gente quer mais para baixo. Olha o degrauzinho que aconteceu aqui. Se a gente invertesse, o rejunte ia ficar mais para cima. Aí não faz sentido, né? Olha o carocinho. Então, não. Tá do jeito certo já. O recorte a gente cancela, que não era para ter recorte. Isso não é transparente. E a gente coloca um reflexo aqui. Se a gente quer fosco, é mais alto, é 90. 90% de rugoso. Rugoso, superfície microscópica que afeta a nitidez e reflexo. Então, é uma superfície áspera. Quanto mais áspera, menos reflexo. Se a gente diminui a rugosidade, ela está mais lisa. Mais lisa, mais reflexo. Tá? Então, eu vou colocar um acetinado aqui, a faixa de 60%, que já ficou bem bacana. Tá? Esse nosso tecido aqui já tá com os materiais legais, mas a gente consegue melhorar como? Pega esse truque, a gente adiciona um pouquinho de metálico aqui, ó. 15%. Ele vai trazer um reflexo mais aveludado para o seu render. Só para tecido, isso fica bacana. Eu vou clarear o meu tecido aqui. E tá legal. A mesa. A gente cancela o recorte, porque o recorte é transparência. Então, sabe-se lá Deus por quê? Ele veio transparente. A gente vai cancelar o recorte, mas na verdade o que eu vou fazer vai ser ferramentas, Material Replacer, e vou substituir esse material por esse aqui, que já está configurado, vai combinar e está bem melhor. Olha já a diferença da cena, tá? O nosso livro, você pode digitar plastic. O Escape tem uma série de palavras-chave que você digitando, ele já configura. Ó. Digitei plastic, ele foi de 90 para 30. Se eu digitasse metal, ele ativa o metálico em 100% e a rugosidade em 30%. Se eu colocar aqui ceramic, ele ficou na rugosidade 10%. É um livro de capa brilhosa. O que eu achei legal, então eu vou deixar. A nossa escultura aqui, eu vou pôr ceramic também. Ele já vai dar esse brilhinho, que eu acho super válido. O nosso tapete. Nosso tapete vai precisar de mais atenção. Por quê? Ele está muito chapado. Tá? Então, a gente pode ativar o albedo. E aí ele já vai ficar mais fofinho. A gente pode testar inverter. Ó, e fez mais sentido ainda. E já ficou bem legal. Tá? Mas a gente também pode colocar imperfeições com mapas de imperfeições. Que a gente também tem aqui. Nos nossos materiais. Com os materiais, a gente tem, por exemplo, tecidos. E no tecidos a gente tem esses normal maps muito bacanudos. E olha só, fabric rinked, com amassados, com, com, com balões, né, com imperfeições. Então eu vou ativar ele aqui. E ele ficou bem suave na nossa cena. Vou deixar o esmaecimento zerado para a gente ver, ó, que ele está pequenininho, ele está tímido, ele está respeitando essa textura aqui de 30 por 30, então ele está super repetitivo. Tá? Então o que a gente vai fazer? Transformação explícita, e agora o que a gente digita aqui está livre dessa textura. Tá? E aqui a gente vai trabalhar bem maior. A gente vê que é um retângulo, então a largura é maior que a altura. Aqui eu vou colocar 1,5 m, 1,5. E aqui, metade, vamos ver, 0,75. E olha só a interação já diferente que deu na minha cena. Posso voltar a minha textura agora. Tá?
Acho que pode aumentar ainda mais, vou colocar 3 e 1,5. Tá? Dá para rotacionar aqui livremente. E vou aumentar a intensidade a 200%. Ficou muito amassado. Mas está melhor que 100%. Vamos no meio termo. 150. Tá, vou ser mais bonzinho, um pouco menos. 120%. E aqui a gente pode ativar o albedo, que vai ter uma variação de rugosidade entre branco, muito rugoso, e cinza, preto, mais polido. Tá? Posso inverter também, ver se que altera, ficou mais brilhante, então melhor não. Um pouquinho de metálico. O espécula. Se é uma coisa mais veluda, a gente deixa mais alto. Se é uma coisa menos veluda, a gente deixa mais baixo. Mas olha a cara, a diferença que já deu aqui, tá? Eu vou aumentar de novo, não resiste. Tá, então, bacana, a gente vai repetir esse processo. Aqui não vai precisar, porque já veio o do Enscape. Mas eu acho que ela pode ser um pouquinho menor, a trama, 0,6. E vou aumentar um pouco aqui, ó, 150. A rugosidade, pra gente conseguir enxergar. Sofá. Sofá, galera, tá bem duro também. Então vamos trabalhar imperfeições nele. Eu vou selecionar algum outro aqui. Pode ser esse, vamos testar. Então apliquei um normal map nele. Tá bem piquititico. Transformação, vou colocar 2 aqui, 1 aqui. Já deu, fez uma brincadeira melhor. Vou diminuir um pouco. Colocar 1,5, vou dar uma distorcida inversa para cá. Tá, então a gente já chega em alguma coisa. Não gostei muito. Aí é bom a gente ter a liberdade, né, de testar outros. Ó, um papel amassado. Quem sabe não dê certo, não é mesmo? Papel amassado, eu gostei. Vou colocar aqui 2 por 2. Cancela esse recorte, pelo amor de Deus. E 200%. Tá. Vou trabalhar no papel amassado. Vamos diminuir aqui 1 e 1. Rotacionar aleatoriamente. E aqui eu vou colocar 75%. Você pode colocar Fabric, ele vai para 80%. Mas eu vou deixar um pouquinho mais brilhante, um pouquinho mais aveludado aqui o nosso sofá querido. Tá legal? A gente pode estar trabalhando com almofadas, fazer uma produção bacana aqui. Mas vamos passar para o próximo. Eu vou pegar uma textura de pedra aqui no nosso biblioteca de materiais do Inkscape ou de solo. Solo vai ser legal. Ó, areia, cascalho. Vamos ver se a gente... Por enquanto, areia. Tá, vamos no areia. Solo mesmo. Solo 4. Baixei o solo 4. Vou aplicar no nosso quadro. Caramba, Bruno, isso é muito louco. Calma. Eu quero aproveitar o normal map dele, tá? Então aqui, vou voltar para um branco. Olha só. E a gente tem um efeito bacana. Vou deixar um pouco mais suave. A gente trouxe uma textura para o nosso quadro. A gente pode humanizar também, trazendo
material para nossas paredes, que está só com uma tinta aleatória, com 24,12,91 aqui. Então vamos substituir essa tinta por gesso, porque o gesso aqui é bem interessante, ó. Por exemplo, o gesso 7. Olha só que a gente enxerga a interação da luz na nossa parede. Então olha como é legal ter realmente um material de gesso, alguma coisa. Gesso 5, tá bacana, gostei. Esse aqui é bem texturizado, meio que passou a moda, né? O que vocês acham? Gesso 3, gesso 2, gesso 1. Eu gostei mais cadê? Esse aqui, se eu não me engano. Achei diferente, mas achei legal. Então, substituir. Eu vou trazer aqui de novo para um begezinho. Tranquilo. Tá? O nosso forro está sem nada. Então, a gente também vai aplicar aqui, ó, um gesso. Eu vou pôr o gesso 1 agora, que é um dos mais óbvios e que a gente está acostumado a ver por aí. Baixou, apliquei no forro e vou deixar ele mais branquinho, tá? Então aplicamos aí o gesso, tá legal? E vamos terminar de configurar aqui a mesa. Vou colocar Ceramic, trazer um brilhozinho nos nossos objetos. Ceramic. Seleciona a palavra Ctrl C para otimizar tempo. Vou selecionando um por um, adicionando a palavra Ceramic. Pode estar colocando metal, enfim. Vamos testar esse metal. Metal ficou bacana, trouxe um realce. Esse aqui vamos testar também o metal. Então ficou muito escuro, então Ceramic fica mais polidão, vamos aumentar o reflexo. E tá feito. E para finalizar aqui nossa escultura, eu vou adicionar um albedo. Vou colocar aqui uns 20% para a gente enxergar bem. O relevo, que também pode ser aumentado, vou colocar aqui 10. E tá configurado, tá? Então a gente vai vendo que vai ficando mais rápido, mais prático. Nossa pantufa, usar albedo, nosso código, nosso hack aqui do tecido. E tá feito. Essas plantas são do Enscape que a gente pôs na primeira aula, então também tá feito. E aí a gente já mudou para isso aqui, a nossa cena. E para finalizar, a gente pode estar ajustando, a gente deve estar ajustando nossa fotografia, tá? Então, aqui eu vou colocar um cerâmico também, vai ter um reflexo nos nossos quadros, e aqui vai ser perceptível. E os outros materiais são, a maioria, os mesmos que a gente configurou nos outros objetos. Então, não precisa gastar muito. Ó. Se já estava configurado, esse aqui, vamos ver, também já está configurado. Esse aqui está configurado, tudo configurado. Então, todos os materiais configurados, a gente passou pelos nossos 2 pontos finais aqui, colocando amassado nas coisas e configurando todos os materiais, tá? E agora, para finalizar o enquadramento, a gente pode e deve afastar o máximo. Então, peraí, vamos lá. Uma dica para você que está começando, tem a regra dos terços, que é um
que ela bate em praticamente tudo que a gente trabalha. Para a gente enxergar a regra dos terços, a gente pode vir aqui no nosso Enscape, colocar no modo vídeo, ou atalho V, colocar exibir linhas da grade. E olha aqui, a gente tem um direcionamento melhor do enquadramento. Mas além disso, tá, uma técnica que eu acho que é muito eficiente, a gente quer centralizar nessa parede, certo? A cena principal aqui encaixadona e tal. A gente pode entrar nessa parede, com o botão direito do mouse, colocar alinhar visualização, com o botão direito do mouse, a gente vem em seleção de zoom. Então ele vai dar um zoom enquadrando nessa parede. Agora a gente sincroniza a vista do Enscape e volta rapidamente. E aí a gente está exatamente no centro dessa cena, o nosso queixo reto e alinhado, todas as verticais já estão retas, você pode ainda ativar a perspectiva de 2 pontos de fuga para garantir, e a gente vai afastando, tá? A lente das nossas câmeras, tá? De render, que são baseadas em fotos reais, fotografia real, a gente sempre tem que tentar diminuir o campo de visão. Todo fotógrafo busca os campos de visões mais fechados, eles são mais elegantes e têm menos distorção. Lógico que dependendo do tamanho de um banheiro, eles têm que usar lentes, né, que abrem mais. Mas isso não é a aesthetic, isso não é estética para as fotos. Então a gente tem que tentar sempre abaixando. Aqui nessa faixa já é bacana. Só que o que acontece, Bruno? Eu não consigo enxergar tudo e eu quero mostrar tudo. Estou apresentando um projeto, eles precisam ver todo o projeto. Então a gente vem aqui no plano de seção do SketchUp e faz um corte. O corte no SketchUp, por mais que seja uma parede aberta aqui que a gente enxergue dentro, ela não abre luz e não permite que entre a luz na nossa cena. Então agora eu posso tranquilamente me afastar, ó. Me afastando, eu posso ver a cena toda. E eu vou me aproximando aqui até encaixar legal. Encaixou legal. O que é encaixar legal? Tem uma margem de respiro, ó. Aqui eu estou cortando o tapete. Então, aqui eu não estou cortando o tapete. Todos os objetos principais da cena, a mobília, o arco, a parede do fundo, a luz, as plantas, etc., não estão cortados e estão centralizados. A gente tem aqui simetria. Ativando o atalho V, a gente vê na regra dos terços, ó, o enquadramento do que é teto, do que é piso, do que é parede, 1/3 para cada, centralizado, simetria. Aqui a faixa de parede para esse lado é a mesma da faixa de parede para esse. Então a gente traz esses pontos focais. E aí é fácil, galera. F, que é o nosso atalho para gerenciamento de visualizações, criar visualização. Criamos a visualização, você nomeia como você quiser. Vou colocar câmera 01, um tal, com corte. Fica fácil de identificar. Salvamos a nossa cena, tá? Posso criar uma variação dessa cena, por exemplo, com o sol entrando. E como que eu faço isso? Tá? Eu vou duplicar, aliás, vou nomear aqui sol, posição 1. Vou duplicar. Aliás, não precisa ser assim. Eu vou ensinar um jeito mais prático ainda, que é desativar o ponto mais brilhante do sol. Mas olha o problema, a gente mexeu nessa cena também. Então, desativa o ponto mais brilhante do sol aqui. A gente vem no editar. Voltou, ele voltou para onde estava naquele. Mas aí sim eu posso duplicar essa vista,
criar mais uma visualização e mexer na posição do Sol. Ó. E nessa cena aqui, o Sol vai estar, por exemplo, num amanhecer, carimbando, vamos ver, carimbando aqui. E aqui eu mexo na intensidade. Ó, carimbando ali também. Se eu estou satisfeito, aqui vai ser ó, C02, câmera 02, frontal, amanhecer. Eu posso estar configurando o brilho do sol, porque a gente não tinha feito isso. Ó. Tá no 80, achei muito, não tem problema. Vou diminuindo. 15 aqui, para mim já está satisfeito. Aqui estava muito forte. Aqui na faixa do 15 e 20, para mim já está legal. Então, temos essas duas cenas. Uma luz bem difusa e outra aqui com o sol batendo, atravessando o nosso projeto. Tá legal? Criamos as cenas, trabalhamos com a iluminação, etc e tal. A gente vem renderização em lote, caso a gente queira renderizar as duas, ou se eu quero renderizar só uma, só estou com uma das cenas. A gente coloca aqui no atalho Shift F11 ou captura de tela. Porém, a resolução que ela está, saída Full HD, ela não é tão boa quanto uma 4K. Então, na 4K, ela entrega muito mais detalhes de tudo aquilo que a gente configurou. Então, por conta disso, vou colocar aqui no 4K, que demora o dobro, basicamente, ou numa personalizada que é 2400 por 1350, que é entre o 2K, Full HD, e o 4K, que é o UHD. Ele é o QHD. Tá? Então, esse aqui é um dos que eu mais uso para minhas coisas pessoais. Recomendo para vocês. Tá? Então, tá configurado. Agora eu só vou escolher qual das duas eu quero. Eu estou na dúvida. Gostei muito das duas. Eu vou nessa porque é a que a gente trabalhou mais. Tá legal? Exposição a gente pode ainda estar mexendo aqui, ó. Deixando mais claro. Eu vou deixar um pouco mais claro. Escolho aqui onde eu vou salvar. Vai ser o meu render 1 configurado. Diferentemente da nossa primeira aula. Tá? Salvar. A gente já veio o render sendo feito e fazendo seus ajustes, fazendo seu denoiser, tirando as imperfeições, calibrando e rebatendo a iluminação, e está feito. A gente chega nesse resultado aqui, nessa qualidade. A gente foi primeiro o render, depois disso dá para fazer vários testes, várias coisas, mas a gente já consegue comparar com esse aqui e notar a diferença, né, de um para o outro. A diferença de qualidade que pequenos ajustes e detalhes mudam o jogo na hora de renderizar. Lembrando que isso foi uma cena que a gente fez aqui, juntos, sem teste, sem improviso, sem analisar antes. E a gente consegue essas diferenças passando por todos esses ajustes. Então a gente viu aqui a questão da sombra, que mudou muito. A gente viu a questão dos objetos repetidos, das linhas duras para as linhas amaciadas, as configurações de materiais, enquadramento, iluminação, tudo devidamente aí configurado. Tá legal? Então,
É muita coisa que são detalhes que vão passando desapercebidos, fazem com que você tenha uma imagem assim e você não sabe o motivo para uma imagem de qualidade real. Eu farei alguns ajustes aqui, batendo de olho na nossa primeira renderização final. Por exemplo, o tapete. Acredito que ficou muito forte. O nosso normal map. E a nossa luz aqui está um pouco estourada e a gente precisaria ajustar as nossas configurações aqui do contraste automático dos destaques, ó. Então a gente abafando o destaque aqui, realçando um pouco a sombra. E essa é a mágica do Enscape, ó. E ajustando a intensidade do nosso mapa de 160, vou colocar 90 agora. Vou renderizar em cima mesmo. E a gente já vai ver diferença no resultado. Então, ó, super rápido. Uma imagem 3K, tá? A gente já mudou aqui. E o nosso efeito comparativo vai atualizar. Atualizou. Já ajustamos aqui a luz estourada. O tapete ficou suave. E a gente já chegou nesse resultado aqui, ó. Já evoluiu ainda mais com pequenos ajustes, tá? Então, isso é a diferença e tá sem nenhuma pós-produção. Inclusive, a gente pode mudar o cenário, mudar o fundo, colocar mais produção, almofada, um gatinho circulando com Photoshop AI. As alternativas são infinitas. Tá legal? E aí, o que você achou de tudo isso que você aprendeu? Eu sei que é muita coisa que parece para absorver. Foi muito conteúdo, muitos detalhes, a gente mexeu muito em ajustes de modelagem, né, configurações dos materiais e etc. Mas lembre-se que não parou por aqui. Eu te espero para mais uma última e tão importante, aliás, talvez mais importante, porque aprender isso, eu sei que nem que seja em 5 anos, batendo a cabeça e sem aula nenhuma, vocês conseguem. Mas sobre captação, o jogo é outro, a história é outra, a velocidade é outra. Então, eu preciso muito que vocês não percam o foco, não percam o ânimo, guardem suas energias, coloque tudo isso em prática, porque ainda tem muito para rolar aqui nessa última aula que está sendo preparada especialmente para vocês. Muita gente já conhece, já ouviu falar, tem perguntado sobre o Render Pro, que é o meu curso de modelagem, renderização, negócios para arquivistas. E eu sei que você na faculdade precisa de um curso de render, mas o que eu quero te mostrar, e eu vou te mostrar principalmente na próxima aula, é que não precisamos estagnar apenas em um currículo, apenas em saber render para conseguir um portfólio, para entrar num estágio. Não. Você pode faturar com isso, inclusive muito mais que um estágio, inclusive pode ser uma profissão, pode ser um empreendimento, um empreendedorismo que você pode estar começando e você vai estar aprendendo sobre tudo isso e como dar esse start e estar faturando 5 a 10 mil por mês com renders, com realismo nessa qualidade que você viu, com Escape, que vai te permitir ter flexibilidade, tempo, ter prazer naquilo que você faz, ter tempo de qualidade com a sua família e tá ganhando, você vai ter a chance de conhecer mais sobre tudo isso nessa terceira aula que vai rolar na sexta-feira. Então, além de criar um render 100 vezes mais rápido, você vai aprender como ganhar 5 mil ou mais, mesmo estando na faculdade, ou até antes de entrar na faculdade. Talvez seja a grana para você
pagar e entrar e bancar a sua faculdade. O estágio aí que você ganha de 800 a 1.200 durante 5 anos até se formar e ter um salário que talvez seja o dobro de R$ 1.000, o dobro de R$ 1.500, você vai ver um caminho aí até você se estruturar na arquitetura ou você poder trilhar esse caminho, tá? Trabalhando de casa, tranquilo, curtindo o tempo com aqueles que você mais ama. Então se prepara porque eu vou te ensinar com muito mais profundidade isso e também alguns segredos e detalhes mais sobre renderização com ultra-realismo. Então, eu espero que vocês tenham curtido e tudo que a gente está entregando foi com muito carinho até agora, tá legal? E me marca no Instagram. Quero estar acompanhando os resultados quando vocês estiverem chegando. Quero ver as modificações que eu falei para vocês fazerem, a adição do pendente, da sua produção, do seu mood, dos HDRIs que você tiver. Então, por favor, me marca, manda para mim que eu quero estar trocando essa ideia com você. Que eu quero ver esse desafio valendo a pena. Fechou? Um beijo no coração, boa noite e eu te aguardo na nossa terceira aula.